A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar um texto com a amada igreja que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Na verdade, vamos ministrar aqui sobre a passagem de todo o capítulo 19, mas nesse momento, até para encurtar o nosso tempo, eu gostaria de ler somente o verso 8 e 9 do mesmo capítulo 19. Diz assim a Bíblia: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Essa passagem ela se dá logo após o profeta Elias ter recebido uma mensagem, né? A palavra de Deus fala no verso 2 do capítulo 19 que um mensageiro por parte de Jezabel trouxe uma notícia que Elias seria morto por tudo que ele estava fazendo. E esse profeta, que já tinha sido usado por Deus em diversas ocasiões, em diversas vezes, para profetizar para o povo de Israel, profetizar ao rei Acabe. Esse mesmo profeta que, por suas mãos, milagres aconteceram, fogo desceu do céu, e esse homem, após receber uma notícia, receber uma mensagem, ele não viu nenhum soldado na frente dele, ele não viu a espada na frente dele, ele recebeu uma notícia, uma mensagem. E quando ele recebe essa mensagem, ele teme, ele se amedronta, ele se acovarda, e a Bíblia diz que Elias, ele deixa o seu moço, que andava, o seu fiel escudeiro, que estava sempre junto dele, o seu companheiro, que o servia, deixa o seu moço e vai ao caminho do deserto e fica lá sozinho. E Elias, ele perde a esperança da vida, ele não quer mais viver, ele está desgostoso com a sua vida e ele pede a morte ao Senhor. E o Senhor o encoraja, o Senhor o alimenta naquele deserto com pão e água. O Senhor traz palavras ao seu coração, e você conhece o desfecho final dessa passagem. Deus ainda tinha coisas a fazer pela mão desse profeta, esse grande profeta que marcou a história de Israel. E eu queria, de forma expositiva, tentar meditar sobre alguns versículos e trazendo até para a nossa realidade aquilo que nós temos vivido hoje, o que esse texto, o que essa passagem pode edificar o nosso coração. Como já disse, Elias, ele recebe uma mensagem por parte de Jezabel, um mensageiro, e vem e diz a Elias: Assim me façam os deuses o outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. Elias havia feito uma grande matança, os profetas de Baal haviam sido mortos por sua mão, e Jezabel fica furiosa com isso e pede a cabeça desse homem e manda um recado para ele. Ela não vai pessoalmente, ela não manda soldados ir matá-lo, mas manda um recado primeiro, uma notícia. E muitos de nós, nesse dia, nós temos temido as más notícias que temos ouvido. Ligamos a TV e de 8 da manhã até meia-noite é má notícia atrás de má notícia. Pegamos o WhatsApp, os grupos de WhatsApp só sabem falar desgraça. Pegamos
as notícias da internet, vamos no computador e ler algumas coisas e as notícias não são favoráveis. E qual a nossa postura diante das más notícias? Nós muitas vezes tememos e nos amedrontamos. Eu quero abrir um parênteses nesse instante e não podemos negar, irmãos, que Elias era um homem de Deus. Não podemos negar que o Senhor era com ele, que o Senhor estava com ele. Às vezes nós nos culpamos, né? Colocamos um peso sobre os nossos ombros por sentir algumas coisas. Eu creio, irmãos, que às vezes o medo vem sobre nós. Às vezes essas notícias que tendem a nos colocar para baixo, elas acabam nos impactando e nos tomando, e assim como Elias nós tememos. Graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor que nos encoraja, que nos incentiva a nós confiarmos em Deus, que nós cremos que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo, aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor, aquele que tem a sua vida voltada para Deus, esse tem o seu coração descansado porque o Senhor é conosco. Mas, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós ficamos com medo. E não devemos nos culpar. Eu penso dessa forma, irmãos. Eu tenho que ser muito coerente para não até ferir a palavra do Senhor, porque ela é infalível. Mas muitas vezes, cá para nós tememos, nós desanimamos, nós nos entristecemos diante das más notícias. Há quem diga que nós devemos temer mais os agentes de Satanás do que propriamente ele. Satanás, ele nunca vai chegar na nossa frente, né? Com aqueles chifres, com aquela cara feia, né? Com aquele negócio na mão, aquela foice na mão. Satanás, ele muitas vezes manda os seus agentes. Satanás muitas vezes manda os seus dardos inflamados. Satanás, ele envia pessoas para nos amedrontar. Satanás, ele envia notícias na nossa mente, no nosso coração, que tendem a nos fazer desanimar. Sabe, nós precisamos nesse tempo, talvez desligar um pouco a televisão, desligar um pouco a internet, ligar mais os louvores, ouvir mais canções de amor a Deus, ouvir mais pregações, nos voltarmos mais para a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nesses últimos dias na minha casa, eu tenho desligado a televisão, os noticiários, e tenho procurado me alimentar com boas notícias, com coisas que vão me trazer esperança e não me colocar para baixo. O profeta Jeremias disse no seu livro de Lamentações que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Muitas vezes não temos esperança porque temos trazido à nossa mente coisas que na verdade só vão nos derrubar. Não temos tido mais esperança porque as notícias não são favoráveis. E aquilo que está nos alimentando são notícias ruins. E que você, diante desse momento, possa guardar o seu coração. Saber que Deus está contigo. Assim como Deus estava com Elias. No verso 3, a Bíblia diz do capítulo 19... O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço e foi para o deserto. Elias, com medo de morrer, ele fugiu da presença de Jezabel. Ele foi para o deserto e ele deixou ali o seu moço. Esse rapaz que o acompanhava em todas as situações, estava com ele em todos os momentos, era o seu companheiro.
Geralmente em momentos difíceis, em momentos onde nós estamos com medo, em momentos onde estamos angustiados, existe uma tendência de nós queremos ficar sozinhos. Irmãos, eu vou procurar ser muito coerente. Eu acho que existem momentos que são importantes que nós venhamos a ficar sozinhos, mas não devemos nos esquecer que os nossos amigos, os nossos companheiros, as pessoas que caminham ao nosso lado, elas são importantes para nos levantar em momentos como esse. A palavra de Deus fala no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Elias, ele deixou o seu moço e foi sozinho. Ele diz para o Senhor que ele perdeu a vontade de viver. No verso 4 ele diz: já basta, Senhor. Em seu ânimo ele pede a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Um homem que foi grandemente usado por Deus para muitos feitos, como já disse, um homem que viu a glória de Deus, um homem que deparou-se com a manifestação de Deus em diversos momentos da sua vida, agora queria morrer. Voltando a falar, Elias era um homem de Deus. Às vezes nós julgamos algumas pessoas porque as pessoas estão com medo, porque as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão sem esperança. E a gente, às vezes fala, não, aquilo lá não conhece a Deus, porque se conhecesse a Deus, ele não estaria nessa situação. Não, irmãos, eu não penso dessa forma. Elias conhecia Deus. Elias já tinha presenciado grandes feitos da parte do Senhor, só que ele estava num momento difícil. Assim como muitos de nós, muitas vezes estamos em momentos difíceis. Só que precisamos entender a importância de nós termos alguém do nosso lado. Amigos, pessoas de referência, pessoas que nós podemos confiar. Quantas vezes, em meio a sofrimentos que passei, o Senhor colocou amigos meus, pessoas da minha família para trazer palavras ao meu coração. Imagina, irmãos, se eu estivesse sozinho. Imagina você, se você estiver sozinho em todos os momentos de dor, de angústia que você vive. É importante nós termos alguém do nosso lado. No verso 5, a Bíblia diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o seu caminho. Elias estava sem esperança, Elias estava desgostoso da vida, e ele estava lá deitado debaixo de uma árvore, e um anjo aparece a ele e diz: Elias, come, bebe e te levanta. Esse comer e beber, irmãos, fala muito forte ao meu coração, porque em momentos onde nós estamos com medo, angustiados, alguns até talvez depressivos, nós não queremos mais ter uma vida regular. Se nós comíamos, se nós bebíamos, se nós íamos a tal lugar, se nós fazíamos determinada tarefa, agora por causa dessa angústia, desse medo, nós não queremos fazer mais nada, abandonamos as nossas atividades, Irmãos, um anjo ele vem e fala a Elias: come e bebe. Isso fala forte ao meu coração, Deus nos dizendo: mantenha a regularidade na sua vida, continue, não pare. E o anjo diz: levanta. O levantar implicava numa ação a Elias. Ele precisava
deixar a forma que ele estava, na horizontal, né? Estava deitadinho, e agora ele precisava levantar. A importância de nós nos movimentarmos, ele precisava de uma ação. Sabe o que eu penso, irmãos? Em períodos de grande angústia, de grande tristeza, a importância de nós movimentarmos o nosso corpo, né? Quantos médicos falam da importância, né, de uma atividade física, de uma caminhada, de você ir pegar um sol, né? E às vezes, em meio a todas essas notícias que nós temos recebido, nós queremos ficar, né, com a cortina fechada, trancado dentro de casa, vendo televisão. E, claro, devemos sim respeitar as autoridades, mas precisamos nos movimentar, se nós podemos, né? Na nossa casa mesmo, se nós podemos sair em qualquer área da nossa casa, do nosso apartamento, a importância de nós nos movimentarmos, porque isso, entendo eu, clinicamente até especialistas dizem, o benefício desse levantar-se, da atividade física, trazendo bem para a nossa mente, bem para o nosso corpo, bem para a autoestima. Irmãos, quero continuar no verso 8, assim diz a palavra de Deus: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? Foi o texto que nós lemos inicialmente. Que fazes aqui, Elias? Mesmo Deus já dando várias provas que estava com ele, né? Mesmo o anjo já tendo aparecido, tendo dado comida, deu água, né? Pediu uma ação por parte de Elias. Elias, depois de caminhar 40 dias com a força daquela comida, ele volta para um lugar e se esconde dentro de uma caverna. Elias permanecia com medo, permanecia angustiado. Sabe, irmãos, o que eu aprendo nessa passagem é que muitas vezes Deus fala conosco, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três. E às vezes nós somos como Elias. Conhecemos ao Senhor e mesmo depois de muitas palavras e muitas provas, nós permanecemos com medo. Elias foi para uma caverna porque ele estava sem esperança. E Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que tu fazes escondido nessa caverna? O que tu fazes aqui? Deus estava querendo dizer para ele assim: eu tenho coisas para ti. Tua vida não acabou, por que tu estás aqui escondido? Elias, tu se esqueceu de tudo que eu já fiz por intermédio da tua vida? Tu já viste os meus milagres? Tu já viu a minha manifestação? O que tu fazes aqui trancado nessa caverna? Deus estava falando: Elias, tu continuas com medo mesmo eu sendo contigo? E essa pergunta de Deus a Elias, ela fala ao meu coração de uma forma muito forte. Deus não estava somente dizendo: Elias, não é necessário você temer, porque eu sou contigo. Deus está dizendo assim: Elias, o que tu fazes aqui? Deus não diz para Elias: o que tu fazes aí na caverna? O que tu estás fazendo aí nessa caverna? Deus fala assim: o que tu estás fazendo aqui? Deus estava com ele naquele momento também. Deus não havia o abandonado, mesmo diante de tantas provas que estava com ele. Talvez muitos de nós, diante de um amigo: nossa, eu já ajudei, eu já falei, eu já insisti, agora se ele quer ir, vai. Talvez muitos de nós sejamos assim, mas Deus não, irmãos. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa, Deus permanece conosco
em momentos onde nós estamos temendo, onde nós estamos sem esperança. Deus permanece conosco quando as notícias não são boas. Deus permanece conosco nos dias das adversidades. Deus está conosco todos os dias. E ele pergunta a esse homem, eu fico imaginando Elias escutando isso, Deus, tu estás aqui? Tu não estás aí fora, tu estás aqui nessa caverna comigo. Talvez você pense, né? Eu estou sozinho, Deus está com você, meu querido, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa caverna. Você não está sozinho nesse momento difícil. Deus é contigo. Depois que Deus fala isso, Elias, ele diz que ele tinha sido muito zeloso, que ele tinha prezado pelo nome do Senhor, que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, etc. E o Senhor diz no verso 11, assim, Elias, sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, o envolveu em seu rosto sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. E o Senhor falou com ele. Queridos, Elias conhecia Deus. Elias conhecia a história de Israel. Elias certamente conhecia como Deus já havia se manifestado a outros profetas. Talvez a outro profeta, o grande profeta Moisés. E quando Deus diz, Elias, sai dessa caverna que eu vou falar contigo. Sai desse lugar onde você está que eu tenho uma palavra ao teu coração. Sai desse lugar de medo, esse lugar onde você não tem esperança, que eu tenho uma palavra, que eu vou falar contigo. Elias, quando ele sai dessa caverna, ele já pensa, quero eu entender dessa forma, que Deus iria falar com ele, da mesma forma que havia falado com Moisés no monte. Deus se manifestou a Moisés por intermédio de um fogo, de um terremoto, de um vendaval, e a Bíblia fala que o povo, quando viu o que estava acontecendo no monte, o povo temeu, e Deus estava falando com Moisés naquele momento. Deus estava trazendo palavras que iriam nortear a nação. Certamente quero eu entender que Elias pensava assim, Deus vai falar comigo dessa forma. E vem um vento e Deus não estava no vento. E vem um fogo e Deus não estava no fogo. E vem um terremoto e Deus não estava no terremoto. Sabe o que eu aprendo? É que Elias estava esperando a forma de Deus falar, a forma que ele achava que Deus falava. Só que Deus, ao ver esse homem já idoso, esse homem sem esperança, esse homem desacreditado, Deus fala através de uma voz mansa e delicada. Talvez você está esperando que Deus fale contigo da forma que você ouviu que Deus falou com outra pessoa. Talvez você está colocando Deus numa forma, num molde. Deus vai responder dessa forma. Senhor, faz assim. Irmãos, Deus é Deus. Deus não está preso a uma forma. Deus não está preso a um molde. Certamente Deus pode te surpreender nesses dias, falando de uma forma que você ainda não esperava, falando de uma forma que você nem imaginava. Deus pode trazer palavras ao teu coração usando pessoas que você nunca imaginou que seriam usadas por Deus. Nós precisamos descansar no nosso coração e saber que Deus ele continua nos surpreendendo. Que Deus ele continua operando os seus milagres,
que Deus ele continua agindo e muitas vezes o seu agir é de uma forma que nós não compreendemos. Deus pode estar nos sarando, Deus pode estar nos purificando, como disse o pastor Fernando na sua última ministração. Deus pode estar trazendo vida, Deus pode estar trazendo purificação à nossa vida através de todas essas adversidades que nós estamos vivendo. Nós muitas vezes oramos a Deus e pedimos a Deus, Deus me faz uma pessoa mansa. E achamos que Deus simplesmente vai pegar o nosso coração e nos estalar de dedos e vai nos tornar uma pessoa mansa. Talvez Ele vai nos enviar pessoas desagradáveis, pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós não suportamos, pessoas onde nós não tínhamos paciência alguma de lidar com elas, e o Senhor está respondendo a nossa oração de uma forma que nós não esperamos. E pelo convívio com essas pessoas desagradáveis, nós acabamos nos tornando pessoas mais mansas. Nós pedimos para que o Senhor nos torne pessoas pacientes, né? É assim que você ora? Deus, me faz uma pessoa paciente. E aí Deus nos coloca em meio às provas. Deus nos coloca em meio aos vales. Deus permite que nós venhamos passar por situações onde aquilo não é resolvido do dia para a noite. E assim o nosso coração vai sendo exercitado e nós vamos nos tornando mais pacientes. Deus está nos respondendo, mas não da forma que nós esperávamos. Não através do terremoto, não através do fogo, não através do vento. Quantos de nós, irmãos, pedimos para ter mais fé? Quem aqui nunca pediu, Senhor, me dá fé? O Senhor continua nos respondendo. O Senhor continua nos respondendo, mas não talvez da forma que nós esperamos. Assim como Elias não esperava que Deus o responderia dessa forma. Depois dessas palavras, Deus diz a Elias aquilo que ainda iria fazer por intermédio da sua mão, por intermédio de Elias. Elias achava assim, Deus, tira a minha vida, eu não tenho mais prazer na vida, acabou, Deus, chega, o que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz, meu ministério já acabou. E às vezes, em meio a esses momentos que nós estamos passando, queridos, nós achamos que Deus encerrou aquilo que Ele iria fazer por intermédio da gente. Nós achamos que, não, agora já deu, agora Deus vai usar outra pessoa, agora é com outra pessoa, Deus está passando a bola, eu já fui. Não, meu querido, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, e você receba essa palavra, Deus ainda vai agir por intermédio de você. Deus não terminou aquilo que Ele vai fazer por intermédio da tua vida. Quando você pensa que é o fim, Deus diz, é o início. Quando você pensa que é o fim, Deus diz, eu só estou começando. Quando você pensa que é o fim, que você está fraco, que você não tem mais esperança, Deus diz, eu vou te renovar. Levanta a cabeça, meu filho, porque ainda tu vais ungir o rei da Síria, porque ainda tu vais ungir o rei de Israel, porque ainda tu vais ungir um sucessor chamado Eliseu. Existem coisas a fazer ainda, Elias. Elias recebe essa palavra e continua no seu ministério. Talvez você, meu querido, e eu me encerro, ao ouvir essa palavra, diante de tantas notícias, de tantas coisas ruins que nós temos ouvido nesses últimos dias, você está sem esperança e com medo. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra na sua mente. E uma coisa eu te digo, guarde isso, por favor. Deus continua sendo contigo. Em todas as ministrações que estou fazendo nesse período de quarentena, Deus tem falado fortemente ao meu coração e tem dito, meu filho, eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus está contigo, meu irmão. Em nome de Jesus, que você seja edificado. Deus te abençoe.